E agora a gente vai falar sobre homicídios registrados na zona oeste da cidade de Ribeirão Preto. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que de janeiro a outubro deste ano, a região oeste é a que mais registrou esse tipo de crime. O último aconteceu ontem à noite no Parque Ribeirão. A gente tem uma reportagem, vou trazer para vocês. Põe no ar. O crime atraiu muitos curiosos para o local. Essas imagens foram gravadas às 8 horas da noite. A polícia militar cercou a residência. Lá dentro estava o corpo do homem atingido por disparos de 3 armas diferentes. 2 mulheres foram baleadas e precisaram ser socorridas. O homem morto é Vitor Hugo Thiago, de 26 anos. Testemunhas informaram que 2 homens encapuzados chegaram a pé e dispararam mais de 40 tiros. O crime na noite deste domingo foi na mesma região onde outras mortes aconteceram nos últimos meses, a zona oeste da cidade. No começo de novembro, um adolescente de 17 anos foi morto a tiros e um homem de 34 foi baleado. As vítimas estavam em uma rua na Vila Guiomar, quando foram atingidas por tiros disparados por ocupantes de um carro branco. O adolescente Vitor Hugo da Silva chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Peritos do Instituto de Criminalística foram ao local e apreenderam um estojo de munição calibre 9mm. Em julho, um homem de 29 anos foi executado com mais de 10 tiros. Lucas Mazzini foi baleado, saiu correndo e entrou em uma casa para se esconder. Os criminosos que estavam de carro perseguiram Lucas e continuaram atirando. Parece que aleatoriamente a vítima, num desespero, procurou um abrigo, encontrou esse domicílio aberto e tentou se abrigar lá, infelizmente sem sucesso. Portão aberto, ele entrou e tentou se esconder lá dentro e acabou sendo vitimado mortalmente no banheiro desse imóvel. Que nós temos ao certo que pelo menos um executor desceu do veículo, desembarcou e realizou os disparos. Em junho, um homem foi morto dentro de uma casa no Jardim Piratininga. Câmeras de segurança registraram o momento da execução. No mês de março, Wellington Bruno de Andrade Silva, de 27 anos, foi atingido por pelo menos 4 tiros em uma praça e morreu na hora. Bruninho, como era conhecido, estava com outras pessoas. Uma delas também foi atingida pelos disparos e precisou ser socorrida. Uma arma 9mm foi usada no crime. Esse é o mesmo calibre dos tiros que atingiram Carlos Roncari, de 27 anos, assassinado enquanto dirigia a caminhonete dele pela rodovia Antônio Duarte Nogueira, o Anel Viário Sul. O atirador estava em um carro branco e disparou pelo menos 10 vezes de dentro do veículo. A caminhonete ficou com marcas de tiros em toda a lataria. No dia 9 de fevereiro, Gabriel Martins Fernandes, de 23 anos, estava sentado na frente de um comércio quando foi atingido por 4 tiros. Segundo testemunhas, primeiro parou uma moto e depois um carro. Os suspeitos desceram e fizeram os disparos. Gabriel morreu na hora. No final do ano passado, um homem que saía de uma borracharia foi assassinado a tiros. A vítima foi Ariel Jesus Barreto Santos. Segundo a polícia, o autor do crime chegou de moto e, sem dizer nada, atirou contra Ariel. Ele ainda tentou correr e, na calçada, foi atingido por mais disparos. 6 meses antes, na mesma rua onde Ariel foi morto, um casal foi executado por ocupantes de um carro branco. Josiana Aparecida Marcelino, de 40 anos, e Wilton Ferreira Leite, de 46, seguiam de moto para casa quando foram atingidos por tiros. A polícia divulgou imagens do momento da execução. 1h21, a moto e o carro aparecem na imagem. É o momento dos primeiros disparos. Wilton leva um tiro e cai. Josiana também. O carro para e o atirador dá mais disparos. Entre todas as regiões da cidade, a Zona Oeste foi a que mais registrou esse tipo de crime. Enquanto os distritos policiais das demais regiões registraram uma média aproximada de 5 assassinatos neste ano, o 6º DP, um dos responsáveis pela Zona Oeste, teve mais que o dobro da média desses casos. A Polícia Civil não quis comentar o assunto e nem informou se os autores dos crimes foram identificados. Pois é, né, gente? Esses crimes que aconteceram aí deixou todo mundo muito assustado, a polícia trabalhando. Nós procuramos, inclusive, a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, mas nós não tivemos retorno para saber como é que está todo esse processo de investigação.